Bom dia, meus amados! Como estão todos? Hoje é dia... 7. Olhei agora porque eu estava perdido também. Dia 7 de maio de 2025. Neste agora, 11 horas e alguns minutinhos. Bom dia, povo. Live de sexta-feira. Vamos lá. Sexta? Aí, tá vendo? Live de quarta-feira. A frequência foi lá embaixo agora. Tô perdidaço. Fiquei hoje de manhã correndo com o advogado, mexendo com aqueles troços lá. Eita. Acho que é por isso que baixou um pouco. Vamos que vamos? Tem leitura aí? Não, eu tô tão também assim que ultimamente... Então vamos lá. O que vai ser hoje? O que nós vamos falar hoje? Se alguém tiver alguma sugestão. Olha, vamos lá. Questão deixa eu dar uma explicada, porque várias pessoas entraram em contato comigo que não entenderam o que eu falei no domingo. Entenderam muito bem. Sobre o tempo. A questão da percepção do tempo, né? Aí tem tanta gente falando, um fala uma coisa, outro fala outra, que, como diz o Matheus, eu fico confuso. Não, mas tá perfeito, porque nós estamos numa guerra, né? Nós estamos em meio a uma guerra de informação. Nós estamos, literalmente, nós estamos em guerra no mundo. Só que a guerra não é como o pessoal achou que ia ser a guerra, né? A terceira guerra. Achou que ia ter tiro, bomba, avião, tanque de guerra. Não. A guerra é tecnológica. É informação. Informação. Mas isso tem um lado bom. Gente, tudo tem. Energético. Tudo tem um lado bom, tá? Qual que é o lado bom? As pessoas vão acreditar naquilo que elas estão vibrando a mesma vibração, mesma frequência. A pessoa está na frequência daquela informação, ela vai acreditar naquela informação. Até uma hora que ela pode dizer assim, não, isso aqui tá alguma coisa que não está certo aqui. Aí ela muda a frequência, acessa outra informação. Ou ela acessa uma outra informação, porque estão todos aqui disponíveis, né? E a partir daí ela decide mudar a frequência. Não acredito mais naquilo lá, eu acredito nisso aqui agora. E essa é a maravilha da liberdade, né? Da liberdade que nós temos, que é o livre-arbítrio. Quer dizer, sobre o mesmo assunto tem informações inúmeras aí. Por quê? Porque tem inúmeras frequências onde as pessoas se encontram. Tem alguma dessas pessoas que está errada? Nenhuma. Estão todas certas. Tem alguma dessas informações que está errada em ser passada? Não, porque todas as pessoas que estão passando acreditam nessas informações. Então está tudo certo, porque as pessoas estão vibrando naquela frequência. E tudo bem, tá? Eu vou explicar, porque algumas pessoas me perguntaram, eu vou explicar de uma maneira um pouquinho mais prática, usando a teoria da relatividade. A teoria da relatividade vai ajudar a gente a entender melhor essa questão da nossa percepção em relação ao tempo. Vou explicar para vocês. Imagina o seguinte, 2 carros, tá? O carro 1 é você. O carro 2 é o tempo. A velocidade que eu vou falar desses carros é a frequência em que cada um está. Tudo bem? Então vamos lá. E a percepção da velocidade, né, que é relativa, é a percepção da pessoa em relação ao tempo. Tudo bem? Então vamos lá. Imagina que você está a 40 km por hora. 40 km por hora é a sua frequência. E o tempo está a 140 km por hora. É um outro carro. Ele passa por você. Você está a 40. Ele é 140. Qual é a sua percepção do tempo? Que o tempo está rápido. Não é? Porque você está a 40, ele passou por você a 140, então ele passou a 100 km mais rápido do que você. Então você olha e fala assim, nossa, o tempo está rápido. Então são aqueles dias curtos. Você fala assim, nossa, o dia não deu para fazer nada, passou muito rápido. Agora vamos para a segunda parte aqui. Aí é que tá, eu também fiquei não, eu não concordo com essa sua parte aí, mas enfim. Se você tá acelerado,
a tua frequência tá alta. Não, mas eu ainda não cheguei nessa parte. Você está a 40, acelerado está o tempo, a 140. Agora eu vou para a segunda parte. Aí, agora, na segunda hipótese, você está agora a 139 km por hora. Ou seja, sua frequência está a 139. E o tempo vai passando por você a 140. Qual é a sua percepção do tempo agora? Ele está rápido ou ele está lento? Ele está lento, né? Porque ele está a 140, você é 139, então ele está passando devagarzinho. Ou seja, nesses dias que você está com a frequência alta, o tempo fica mais largo, passa mais devagar. Se o tempo passa mais devagar, então o tempo ficou expandido, ficou mais lento para você, porque você expandiu também. É isso. A teoria da relatividade ajuda a entender melhor essa teoria que eu coloquei no domingo. Eu venho refletindo sobre isso já faz um tempão. Que eu venho tendo essa percepção de dia rápido, dia devagar, dia lento, né? Dia rápido, dia lento, dia rápido, dia lento. Eu sempre que isso acontece, quando passava rápido, que acontecia, né? Passava rápido, passava lento, eu ia olhar a ressonância Schumann, eu comentei aqui. Eu ia olhar a ressonância Schumann. E nem sempre batia, né? E aí eu falei, não, então deve ser a minha frequência. E aí eu fui prestando atenção, até o momento tá batendo essa questão. O dia que eu tô com a frequência muito boa, parece que o dia não passa, lento. O dia que acontece alguma coisa e eu me permito não ficar bem, aí o dia voa. Você vai fazer alguma coisinha e tal, quando você vê, meu Deus, já é meio-dia, já é 1 hora, já é 2 horas, já é 3 horas, daqui a pouco já tem que dormir. Então, na minha opinião, a percepção relativa ao tempo tem a ver com a sua frequência. O que você ia falar, Rosa? Eu já penso ao contrário. Sou da corrente contrária, vamos no direito. Eu já acho assim, que quando eu estou vivendo no agora, o tempo para mim é como se ele não existisse. Então, por isso que na minha percepção, ele passa muito rápido. Porque se eu estou no agora, se eu só estou vivendo este momento, para mim, nem o tempo e nem o espaço não existe. Eu estou no nada. Só eu aqui vivendo nessa energia, neste agora. Por isso que eu não percebo o tempo, ou seja, a hora, o dia, o mês, enfim. Rose, né? Minha percepção é essa. Tem muitas maneiras de ver uma mesma coisa. E eu achei interessante, assim, a maneira com que eu consegui enxergar isso. E eu ouço bastante, né? Eu falo eu ouço, mas as pessoas mandam teclam, né? Mas eu ouço bastante as pessoas falarem assim, nossa, o tempo tá rápido. E algumas pessoas falam assim, meu Deus, o dia hoje está muito devagar, não passa, parece que não vai terminar o dia. E são percepções totalmente diferentes, né? E no mesmo dia isso acontecendo. Uma pessoa tem a percepção do dia rápido e a outra pessoa tem a percepção do dia lento. O que me faltou fazer foi conversar um pouco mais com essas pessoas e anotar para ver como é que estava a frequência delas, para eu entender, né? Mas eu vou começar a fazer isso para concluir melhor essa minha pesquisa, eu comigo mesmo. Eu acho interessante, né? Porque tem muita gente com essa percepção do dia rápido e do dia lento. E não é só a ressonância Schumann. Agora, os sintomas que as pessoas estão pela qual as pessoas estão passando, aí esses sintomas sim tem bastante a ver com a ressonância, né? Porque no começo, quando essa oscilação da ressonância começou, lá em 2000,
sei lá, 20, 21, 22, por aí, não me lembro exatamente o ano. Gente, tinha dias que eu ficava mal, mas muito mal, ficava com dor no corpo inteiro, não sabia o que era, dor, olha, o corpo inteiro doía. Me dava dor de barriga, me dava um sono desesperador, que eu ia deitar e não dormia, e ficava só deitado. Aí ouvindo algumas pessoas falarem, né, sobre a questão da ressonância, aí eu comecei a acompanhar. Quando eu comecei a acompanhar, aí eu comecei a entender. Quando a ressonância subia, eu ficava muito mal. Aí, Silvânia, oi Silvânia, ontem meu dia rendeu, porque deixei o telefone longe, fiquei no presente. Isso é legal. É outra coisa também, não ficar com atenção externa, né? Ficar com atenção só pra gente. Isso é bem interessante. Nossa, me perdi. O que eu tava falando? Que isso é bom, estar no presente. Não, antes de eu ler lá. Então vamos mudar. Eu estava no meu agora, então não lembro. Daqui a pouco eu lembro. Mas essa é... Tava falando da questão da ressonância Schumann, né? E eu me sentia muito mal quando a ressonância subia. Mas mal mesmo, para valer. Aí eu fui acompanhando. E aí eu fui perguntando, né, pro astral. Como que é isso? Como que vai funcionar isso? Passou um tempinho, aí eles me explicaram. Não, você é o seguinte. O corpo está mudando de todo mundo. Okay? Todo mundo assim. As pessoas que querem, né, que têm vontade de estar em uma dimensão maior, né, uma dimensão diferente dessa, a informação está funcionando, tá? Porque você está aceitando essa mudança. Então, a informação é recebida pelo seu corpo astral, retransmitida para o seu corpo físico, e essas mudanças, quando chegam no corpo físico, quando chegam no DNA, né, que a informação chega no DNA. Aí o DNA começa a promover as mudanças. Como ela começa a promover as mudanças? E não são poucas as mudanças. Então, você tem... eles falaram assim, vai ter uma quantidade de sintomas variadíssimos e muito grande. Então vai ter dias que você vai sentir uma fome louca, que você vai sair comendo as paredes da casa, vai ter dia que você não vai conseguir comer nada, vai ter dias que você vai ficar desesperado para comer açúcar, vai ter dia que você não vai conseguir olhar para o açúcar, né? Chocolate, essas coisas, né? Ou seja, o corpo vai ficar assim, né? Não sobe e desce, igual está a ressonância. Naquela época a ressonância tinha variações muito grandes e muito rápidas, né? Agora, se vocês prestarem atenção, ela sobe, fica alguns dias alta, variando na alta um pouquinho, né? 60, 70, 50, 40, 60, 70. Aí ela volta lá para baixo. Quando está descendo, ela já não está mais descendo tanto. Hoje de manhã eu vi, estava 25. Então, assim, ela não está baixando muito. E quando baixa, não está ficando lá no 10, 8. Para baixo disso, ela não está parando lá. Ela vai, logo ela sobe. Isso foi falado lá atrás, 2020, 2021, foi falado. Olha, a frequência vai ter uma amplitude grande agora. Depois ela vai ser assim. Ela vai subir, vai ter pico, vai ficar um pouquinho lá em cima, vai descer. Aí vai ficar um tempo lá embaixo. Aí ela vai subir, vai ter um pico, aí vai descer. Só que esses picos de alta iriam permanecer cada vez mais longos. E os picos de baixa iam ser cada vez mais curtos. E é o que está acontecendo hoje. Então a frequência sobe, fica mais tempo lá em cima, ela desce, fica um pouquinho aqui embaixo, ela sobe, fica... E assim, e essa amplitude está reduzindo, né? Ela está diminuindo, ela não é mais como era antes, porque antes a amplitude era muito grande. Agora ela está
está diminuindo, só que numa faixa mais alta, sempre acima de 20, 25, 30. Daqui a pouco ela se estabelece de 40 para cima, tá? Que é a frequência da quinta dimensão, de 40 para cima, 40, 50, 60, por aí. E lá vai permanecer. Hoje em dia, eu passava por esses desconfortos. Gente, foram uns 2, 3 anos assim, tá? Era muito ruim. Muito ruim. Acordar de madrugada, direto acordar e dormir 10, 11 horas da noite, acordar 1 hora da manhã e ficar a noite inteira acordado, era normal. E aí chegava durante o dia, ficava um caco. Aí eu tinha que tirar um cochilo durante o dia para aguentar. Hoje já não acontece mais isso comigo. Quando a frequência sobe, nossa, eu fico muito bem. Quando a frequência desce, eu já não fico tão legal. Me dá uma moleza no corpo, assim, não tem mais aqueles sintomas todos. Mas me dá uma molezinha, assim, eu quero ficar meio quieto, num canto, aí eu vou lá, olho a ressonância, tá baixa. Eu já me habituei a quando acontece, que eu tenho que ver, é isso mesmo. Vou lá e vejo, é isso mesmo. Então comigo acontece dessa forma. Hoje, na frequência alta, eu fico bem, na frequência baixa. Então inverteu. O que significa? Que o corpo, como eu aceitei a mudança, o corpo já está mais afeito a frequências mais altas. E tem muita gente que está passando pelo que eu passei. E muito mais gente ainda vai passar. Por quê? Porque tem muita gente que agora aceitou mudar a sua frequência, se elevar, melhorar-se. E muita gente ainda vai passar por isso. Vai passar por isso, porque muita gente está despertando. E a torcida nossa e o trabalho é para que um número cada vez maior de pessoas... O som está baixo? Acho que eu deixei baixo aqui, deixa eu ver. Tá. Tava meio baixo mesmo. Acho que agora deve melhorar. Muita gente vai passar por isso, porque o trabalho que está sendo feito no mundo inteiro, né, pelas pessoas que, como nós, estão falando desse assunto, tem por objetivo exatamente atrair um número cada vez maior de pessoas para elevar a frequência. Tá? Para elevar a sua própria frequência. E nessa de elevar a sua própria frequência, quando as pessoas acatarem, vamos dizer assim, esse chamado, né? O corpo vai começar a trabalhar mais rápido nas mudanças, nas alterações. Que basicamente é a questão da base carbono, de passar o corpo de base carbono para a base cristal, né? E o corpo tem que trabalhar muito, tá? Para aumentar essa questão do cristal, do corpo físico. E esse trabalho consome energia, é normal. E também causa esses desconfortos todos. Às vezes a pessoa passa o dia indo no banheiro, às vezes a pessoa fica 2, 3 dias sem conseguir ir no banheiro. Todos esses sintomas, tá? São partes desse processo. Não precisa ter medo, não precisa se sentir diferente, porque nada está diferente externamente. A diferença é interna e é uma alteração bastante positiva, porque eu já comentei aqui, quanto mais cristais nós temos no corpo, a nossa vibração tem um potencial maior de ser emitido. Agora, gente, aumentou a quantidade de cristal, aumentou esse potencial de emissão de frequência, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. Porque se você começa a emitir a sua frequência com um potencial muito maior, claro que vai ter um retorno com um potencial muito maior. E o cristal, ele é excelente para enviar frequências, né?
mas ele também é excelente para receber frequências. Ou seja, apesar de que aumentar a frequência é mudar sentimentos, pensamentos e atitudes, né? Já está intrínseco. Mas é bom falar porque senão as pessoas podem falar assim, como é que eu faço para aumentar a frequência? E aí é o que a gente vem falando aqui, né? Das mudanças dos pensamentos, sentimentos, ações, que nós temos que alterar tudo isso, né? É um trabalho assim que não é da noite para o dia, tá? É um trabalho que precisa ser feito de forma constante e, de maneira geral, as pessoas precisam de orientação, né? E até fazer isso em grupo também é legal, é bom. A troca de experiência entre pessoas, né? Reunir grupos de pessoas para falar desse assunto, né? Para explicar esse assunto, fazer treinamentos nisso, porque é um treinamento. Nós não fomos treinados a ficar emitindo baixa frequência constantemente? Fomos treinados. E a gente não pode se treinar para passar a emitir frequências mais altas? Claro, podemos. Basta, única e exclusivamente, a vontade. Só. Mais nada. E fazer o trabalho, né? Porque se não trabalhar, não tem jeito. A história do arrebatamento, esquece, gente. Não vai acontecer. O único arrebatamento que está acontecendo, e esse está acontecendo, são os desencarnes em massa. Tá? Se você quiser chamar de arrebatamento, tudo bem. Eu chamo de degredo. Né? Não só eu, né? Mas eu chamo de degredo, né? Que são as pessoas que se recusam a fazer nelas mesmas essas mudanças. Elas estão sendo levadas para um local onde a frequência, né? Onde elas estão afeitas àquela frequência. Tá? Esses locais que eu falo são outros planetas, né? É o que está acontecendo. Então, está tudo certo com todo mundo. A nossa liberdade é tão fantástica, né? Às vezes eu já ouvi e ouço de vez em quando as pessoas falarem assim, a gente não tem livre-arbítrio, é mentira. Eu acredito que nós temos sim. Tudo bem que tem um certo limite, mas nós temos sim. E o que está acontecendo agora é a maior prova disso, de que nós temos a liberdade. É tanta liberdade que nós temos, que tem vários planetas para onde nós podemos ser encaminhados em acordo com a nossa decisão que foi tomada através do nosso livre-arbítrio. Nós temos então livre-arbítrio? Temos. E chegamos num ponto onde a prova disso está sendo assim contundente, tá? Tá à mostra. Você prova sim que você tem livre-arbítrio, né? E que não existe um pai vingativo, um Deus vingativo, um Deus mau. Pelo contrário, ele é tão bom que ele criou ambientes para todo mundo. Ninguém vai ficar num ambiente onde não está adaptado, adequado. Seria como você criar uma cabra alimentando ela como você alimenta um cavalo e misturar os dois dentro de um lugar só. Não vai dar certo. Então, simplesmente cada um está sendo colocado no lugar onde deseja estar. Isso, inclusive, até é interessante, que até a Bíblia fala disso, né? Que o Pai criou locais variados, muito diferentes uns dos outros,
Porque as pessoas têm vontades, né, completamente diferentes uns dos outros. Então, uns querem viver de uma forma, outros querem viver de outra forma. E tem lugar para todo mundo. Essa é a maravilha do livre-arbítrio e a prova da misericórdia, né, do amor por nós, é não só essa liberdade toda, mas também nós temos vários lugares que nós podemos escolher para onde nós queremos ir. Simples assim. Eu aumentei o som ali, ficou bom? Não sei se... Eu espero que sim. Hoje eu tive uma experiência de que o livre-arbítrio é relativo, realmente. A gente tem, por exemplo, o livre-arbítrio de escolher se alimentar adequadamente para ter uma vida mais saudável, um prolongamento de vida, uma longevidade. No entanto, muitos escolhem, 99, como diz você, 99,99%, escolhem não falar não para isso, para essa escolha, vamos dizer assim, né? Tá, só que chega, por que ela é relativa? Porque ela vai chegar até um determinado ponto. Aquela tua escolha, apesar de ter sido um livre-arbítrio, ela vai te levar para um resultado que vai te fazer ir para o caminho que você tinha que ter ido. Então, por isso que o livre-arbítrio ele é relativo. Hoje, por exemplo, conversando com alguém, essa pessoa falou assim, porque alguém da família está diagnosticado com pré-diabético, né? Mas isso porque, como é conhecida minha e a minha galera do meu círculo, vamos dizer assim, de contato, de vez em quando eu fico buzinando. Muda a alimentação, faz isso, faz aquilo, porque senão lá na frente vai acontecer isso, papá. Aquela história, entra por um, sai pelo outro, né? Aí o que acontece? O livre-arbítrio de ter mudado, teve a pessoa? Teve. Só que veio até o ponto de ter que ir para o médico, ser diagnosticado e agora resolveu mudar tudo. Quer dizer, o livre-arbítrio chegou no ponto onde já não tem mais livre-arbítrio, né? Quer dizer, até tem, porque se quiser, continua fazendo as mesmas cacas, só que aí vem o medo. Viu como o medo é bom de vez em quando? Aí vem o medo. Medo de quê? Medo de morrer, medo das consequências, disso tudo, que vai levar a pessoa a mudar de vida. Olha, há muitos anos atrás, na verdade nos anos 80, teve o pai de uns amigos meus. Ele estava lá com um problema sério, ficou hospitalizado. Aí nós fomos lá visitar ele. Tinha um senhor e ele estava com enfisema pulmonar por vício na água, no cigarro. Aí, e ele ficava no balão de oxigênio o tempo todo. E eu não sei quem, a gente não sabe, né, quem, né, na época não dá para saber da família, que levava cigarro para ele. Ele levantava a duras penas, aí lá o apartamento tem uma varandinha nesse hospital, aí quando a enfermagem saía de perto, ele levantava a duras penas, a gente viu ele fazer isso, ele levantava a duras penas, ia arrastando o balão de oxigênio, ia lá na varanda, ele pegava o cigarro, aí ele fumava assim, ó, ele tirava a máscara, aí ele dava um trago, dois, aí ele começava a passar mal, ele punha a máscara, ele ficava respirando um pouco, com o cigarro na mão, aí estava ali, aí quando ele dava uma melhoradinha, ele tirava a máscara e fumava assim. Tinha o livre-arbítrio. Eu conheço alguém também, inclusive famoso aqui de Campo Grande, morreu por causa disso. Mas a última vez que eu o vi, ele também estava, o foco dele era um cilindro.
É, o balão de oxigênio. A gente fala balão de oxigênio, é um cilindrão. Esse homem, ele andava, porque ele estava dentro do hospital, era um cilindrão, não era um cilindro pequenininho, porque ele estava dentro do hospital, né? Mas como estava no carrinho, ele deitava o carrinho e saía andando assim, a duras penas. Ele puxava uns 2 metros e pouco assim. Esse não, Puxava. o cano dele era longo para ele sair do quarto e ir até a sala. Mas eu acho que ele não fumou mais não lembro. Mas acabou falecendo disso também. Pois é. Então, E era assim, era um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. é liberdade. E a mulher também, só que ela, eu acho que tá viva até hoje, não sei. Mas viu o marido naquela situação mesmo, assim não parou de fumar. É inacreditável, né? Não teve liberdade? É, ué. Ai, ai. Olha, tudo contribui para o aumento da frequência se você souber utilizar esses muitos caminhos para o aumento da frequência. Mudar a alimentação não vai elevar a sua frequência, mas vai te ajudar. Vai te ajudar muito. Tomar chás, fazer uma alimentação saudável, fazer uma alimentação regrada, porque tem gente que senta, né, faz uma montanha no prato assim, isso aí também não é bom. Porque se vocês forem assistir aí pessoal, médicos, mas principalmente se você assistir vídeos aí de yogas hindus, nossa, vocês vão ver como é que o que a alimentação faz no nosso organismo. O simples fato de alimentar, até o tempo de alimentação, entre uma alimentação e outra, prejudica até nosso cérebro. E aí as pessoas são, de modo geral, glutões, né? Faz aqueles pratos gigantescos e tal. Não tem saciedade com facilidade. Isso prejudica. Olha, gente, a nossa alimentação, e conforme a maneira com que nós nos alimentamos, é tão prejudicial ao nosso organismo, é tão prejudicial, que ao desencarnar, dependendo de como você passou a vida se alimentando, você é considerado um suicida em função da alimentação. Isso tem... É o autossuicídio, né? É um autossuicídio, né? É o chamado autossuicídio. Mas você é considerado... Não, até que não chega a ser o autossuicídio, porque o autossuicídio é diferente. Qual é a diferença? A diferença é assim, porque a maioria das pessoas que comem assim, dessa maneira, comem de forma exagerada, eles não sabem que aquilo está matando eles. Não sabe. Não sabe. O autossuicídio é assim. Por exemplo, diabético não sabe que comer açúcar vai matá-lo? Não, se ele tiver diabético, aí passa a ser autossuicídio. A partir do momento, o autossuicídio é assim. Quando você, por exemplo... Tem consciência e faz mesmo assim. Você entendeu? Aí é autossuicídio. A pessoa tem consciência... Me dá um exemplo de quem não tem consciência, que come, que não tem consciência. Vixe. E que é um suicídio. Não, me dá um exemplo. Um exemplo eu não consigo de imaginar. Pessoas? Ué, vai em qualquer restaurante, vai numa churrascaria agora que você vai ver gente lá que não tem a menor consciência de que aquilo está matando ela. A pessoa vai lá, faz um prato desse tamanho e se você voltar lá no dia seguinte, se aquela pessoa tem o hábito de almoçar naquele local e você só porque nós mudamos. É inacreditável. Então assim, o autossuicídio, chamado de autossuicídio, quando a pessoa tem consciência e continua fazendo. Ou como, por exemplo, a pessoa tem uma doença, descobriu que tem uma doença. Aí o médico chega para ela e fala assim, isso aqui tem uma maneira de tratar, né, de curar ou de tratar para isso estagnar. Aí a pessoa fala assim, não quero tratamento.
eu não quero tomar remédio, eu não quero fazer nada que resolva isso. Isso é chamado de autossuicídio. Mas o que as pessoas que estão bebendo em boteco toda noite ou todo final de semana, eles sabem que estão se matando? Saber não sabe que aquilo não faz bem, sabe? Mas eles sabem que vão ser considerados suicidas do lado de lá? Não sabe. Não tem consciência. Quem que tem consciência, gente, as pessoas que deveriam ter um pouco mais de conhecimento, de consciência, que são as pessoas ligadas principalmente às religiões espíritas, né? Não tem essa consciência, não tem nem esse conhecimento. Que dirá as pessoas que não estão envolvidas nisso? Vai nessas quermesses aí da vida que você vai ver o pessoal lá se matando deslocadamente. E de tal maneira que chegam a sair no braço por causa de um doce. Na real, chegam a sair no braço para comprar um doce. Isso aconteceu com uma pessoa da minha família que oferecia todo ano lá uma quantidade de um doce lá que ela faz, que é maravilhoso. E teve um ano, ela parou de oferecer aquilo para a quermesse todo ano, exatamente porque esse pessoal saiu no braço por conta do doce lá dela. Aí ela falou assim, não vou fazer mais, se isso está dando briga no ponto das pessoas saírem no tapa, não vou mais. Não vou mais fazer, ela não fez mais. E as pessoas realmente não têm consciência. Mas quando chega do lado de lá, é considerado suicida. Tá? Por terem se alimentado mal, porque o nosso corpo é de responsabilidade nossa. O que vai acontecer com o nosso corpo, tá? É de responsabilidade nossa, é cobrado de nós. Porque isso aqui é um empréstimo, gente. O corpo é um empréstimo, nós temos que devolver. E nós, né, quando chega na hora, a gente devolve. O corpo não se desfaz, a energia não se desmancha, não volta para o universo. É quando nós devolvemos o corpo que foi emprestado para nós termos aqui a nossa experiência encarnatória, onde nós vamos resolver as nossas situações, né, variadas, que a gente ainda está passando pelo momento em que o véu não nos permite enxergar quais são essas situações. Agora estamos caminhando para que esse véu caia, para o momento que esse véu vai cair. E vai cair. E até onde eu sei, vai ser esse ano. Tá? Pode ser o ano que vem? Pode. Mas até onde eu sei, vai ser ainda esse ano. E se vocês prestarem atenção, tem muita coisa acontecendo no mundo. Não é aqui no Brasil, não. Olhem aí, eu não assisto mais televisão, faz muito tempo. Mas como eu fico muito tempo, eu fico dia e noite no computador, eu escrevo no computador, eu estudo no computador, eu atendo pelo computador, tudo que eu faço pelo computador. E como eu sou viciado em informação, em aprender coisas novas, o que eu faço? Quando eu canso ali do que eu estou escrevendo, de estudar, né, eu levanto, dou uma caminhada ali pela casa, volto e fico procurando informações, procurando informação nova. Fico olhando as coisas lá. Quando tem algum chamado lá interessante, né? Aí eu abro lá e vou assistir. Eu fico... E aí tem sempre essas notícias, né? Agora teve um terremoto onde agora? Eu vi o tal do vulcão em São Paulo agora, que está em erupção lá. Começou? Entrou? Entrou em atividade? Está fumaceando. Eles tinham falado... Bom, lá atrás falaram que ia acontecer no Brasil 2 ou 3 vulcões iriam entrar em atividade. O de São Paulo começou então? Tá, fumacinha, eu vi o vídeo. O pessoal filmando lá. Agora, esses dias? Essa semana. Essa eu não tinha Acho visto. que foi segunda-feira que eu vi. Essa eu não tinha visto. Aí, gente, o Brasil não vai ficar isento não, tá? Totalmente não. O Brasil vai passar por esse tipo de situação também. A natureza precisa... Tem muitas cidades, na verdade, que tem que ter a limpeza energética, né? Então vai precisar acontecer muita coisa. Nossa, se você for pensar
Eu tô pensando seriamente de realmente ir pro meu sítio lá pra lá de Bonito. Porque, querendo ou não, apesar de eu estar no mato, eu tenho influência da cidade aqui, né? Energética. Onde você for, tem. Hã? Onde você for, tem. Não, quanto mais perto, se eu estiver lá dentro, no centro de Campo Grande, eu tô rodeada. Aqui eu pego resquícios, vamos dizer, mas pego. Qualquer lugar. A psicosfera, tá tudo misturado na psicosfera. Por isso... Não, tá aqui e tá lá. Por Mas isso se eu tem estiver gente. perto. A mesma coisa se eu botar uma fogueira ali. Quando a gente acende a fogueira lá, a fumaça, ela... Tem gente que a fumaça persegue, né? Se a pessoa senta lá, a fumaça vai lá. Se a pessoa muda de cá, vem pra cá, a fumaça vem pra cá. Então, é mais ou menos assim. Se eu entrar no meio da fumaça, eu não vou conseguir respirar. É assim que você tá num grande centro. Eu acredito que a situação é um pouco pior. Não, é muito pior. Mas a energia alcança qualquer lugar. Gente, se você for pensar em termos de Brasil, imagina o que precisa acontecer para limpar Rio de Janeiro, para limpar São Paulo, para limpar Porto Alegre. Porto Alegre já deu uma diminuidinha, né, com aquela lavagem que teve lá. Aquela limpeza lá foi grande. Manaus, as cidades do Nordeste, as capitais do Nordeste, a maioria são cidades litorâneas. Eu já acho que quem vive no Nordeste já não é santo, né? Se fosse santo, não estaria passando por toda aquela situação. Lá, pra mim, lá já é uma espécie de... Grande resgate. De limpeza, vamos dizer assim, energética. E eu acredito que deve ter muito político ali no meio, reencarnado. Tem. Não só no Brasil, né? Do mundo inteiro. Não, mas do Brasil deve ter muito, porque no Nordeste até hoje é usado, né, mantido na miséria para poder ser curral de voto, né? É um ciclo, né? Aquele negócio ali não... É um ciclo. Eu já contei para você, eu não sei se eu contei aqui um caso lá de Brasília, que um palestrante, não lembro o nome dele, um palestrante espírita foi convidado, né, para ir a Brasília, só que ele não fala os nomes. E ele chegou lá perto da hora do almoço, o pessoal que foi recepcionar ele levou ele para um restaurante e quase de frente ao restaurante sentiu uma mulher catando lixo para comer. E o pessoal que convidou o palestrante ficou meio sem graça de ver aquilo. E aí até sentava para almoçar e um dos caras falou pro palestrante assim, eu vou encomendar aqui um marmitex. Contou, acho que foi domingo até que você contou. Agora? Domingo agora? Eu acho que foi, porque tá na minha memória recente isso. Enfim, a pessoa lá não adiantava levar comida, que ela jogava comida boa fora e ficava comendo lixo. E não saía daquela avenida, porque aquela avenida levava o nome do político que ele foi na encarnação anterior. Estava lá com uma mulher mendiga comendo lixo na avenida que levava o nome da encarnação dele anterior. Ou seja, nós temos que resgatar a energia, a frequência que nós emitimos. Sim, é super conveniente manter a pobreza. Pobreza é reserva de voto, né, aqui no Brasil e no mundo eu, como administrador, né, a gente estudou isso, a miséria no mundo é considerada pelos grandes como reserva de mercado. Quando as pessoas que têm condições não quiserem mais comprar certos produtos, porque não precisam mais, porque já tem, aí eles começam a montar empresas e coisas nesses locais de muita miséria, para que as pessoas comecem a comprar esses produtos que os outros já não estão mais comprando. Então... Você falando agora só te cortando aqui, senão tu já some. Falando agora de produtos, essas coisas, eu já comentei que eu estou estudando Blavatsky agora, né? Vou bugar um pouco a cabeça de vocês. É bom que vocês vão buscar também conhecimento por lá. Que ela fala o seguinte, que esse negócio de karma, de a gente estar reencarnando, a gente, na verdade, é ludibriado por seres
não físicos, que quando a gente está indo para a tal da passagem, onde aparece a tal do túnel branco, na verdade isso daí tudo é uma criação desses seres que se alimentam das nossas emoções, das nossas energias. Por isso que eles precisam que a gente fique essa roda de samsara, de encarna, desencarna, encarna, desencarna. E que nesse momento eles começam aí coloca lá, né? E essa é a fração de segundos, né? Que acontece tudo isso. E ali você vê aquela luz, aí você tem aquela sensação maravilhosa, que não sei o quê, aí que eu tô indo pro céu, pro paraíso, e aí aquela luz vai te sugando e você com aquela sensação, você vai se deixa ir. Aí tá, passou o túnel, a luz, passou a sensação, passa, tá lá de novo. Aí tem toda aquela história que você passa pelos... Agora eu já falo até segundo, que eu já ultimamente não sei mais nem no que acreditar. Aí você vai lá pro tal do... Umbral? Não, as cidades... As colônias? As colônias. Aí você vai lá pra uma colônia, passa um tempo lá, blá. Aí te convencem... aí começa a mostrar aqueles videozinhos que você teve na sua vida, você enganou um aqui, enganou outro lá, prejudicou não sei quem, papapá. Então, porque para você ter o reequilíbrio, você precisa voltar para passar por isso, para aquilo, aquela montoeira de coisa. Aí você aceita voltar de novo. Aí você vem com aquela enganação de que... Mas na verdade, até dá o nome dos arcontes. Então, mas aqui. Um dos, né? Que são esses seres aí. Aí, é tudo uma enganação. E o que ela diz ali? Ela sugere que não é nem para você olhar para a luz, a hora que aparecer toda a luz, você fecha a luz, fecha os ouvidos, não respira, para não sentir nada, e passar reto, porque daí você sai da Matrix de vez. Eu achei assim, eu ria, eu não chorei, mas eu ria ao mesmo tempo e ficava assim, Jesus, Maria, José. O que é verdade nessa história toda, dessa 3D aqui? Helena Blavatsky era fera. Eu gosto dos livros dela, eu gosto das coisas que ela fala. Mas e outra da alimentação que me puxou também foi o seguinte, em 1800 e larai, que é a época dela, no início, quando ela começou a jornada, ela já falava do que são cúmplices a indústria dos farmacos, indústrias farmacêuticas e de alimentação. Cara, imagina, 300 anos atrás. Mas com o advento da industrialização no século XVIII, 1700 e pouco, começou isso. Começou há 300 e poucos anos atrás mesmo. Só que apesar de ela saber tudo, ela era uma chaminé ambulante, né? Porque a bicha fumava um cigarro, que inclusive morreu por causa disso. Pois é. Mas ela deixou um legado bem interessante. Quando o czar Nicolau II pediu para conhecer ela, levaram ela no palácio, ele recebeu ela numa sala que tinha um lustre de cristal que era uma aranha, era em formato de uma aranha. Aí o imperador estava esperando ela, quando ela entrou na sala, o lustre se soltou, ficou flutuando no ar e a aranha saiu andando no ar. Ela tinha um poder psíquico muito forte. Ela tinha um poder psíquico, nossa, extremamente violento. Assim, mas desde criancinha ela era assim. Sim. Tanto é que o casamento dela não deu certo por causa disso. Durou 3 meses, ela fugiu. Ela fugiu, ela não... Casou na marra, né, coitada? 17 anos casando com um cara de quase 50. O cara casou na marra. Aquela época, 1860 e pouco. Então, Helena Blavatsky mas ela tem um conhecimento... Mas ela ficou com o nome do marido, né? Hã? Ela adotou o nome do marido, porque Blavatsky era o nome do marido. Era o nome do marido. Que era um militar, né? É bem interessante, a história dela é bem interessante. E ela acabou fundando, né, a escola iniciática lá na Índia. Teosófica. A escola de teosofia. E ela teve uma quantidade muito boa de seguidores. Por que na Índia? Porque ela aprendeu muito lá. Ela ia para lá, ela foi para lá várias vezes antes de
de decidir a escola iniciática e tal, ela aprendeu muito lá, porque os caras, você imagina, ela fica... Interessante que ela, assim, da época, foi a única mulher que conseguiu entrar em muitos mosteiros, ter acesso a muita informação. Porque não era proibido, porque ela tinha uma capacidade fantástica. Mas ela tinha uma carta segundo que conta aí, que ela tinha uma carta de apresentação dos mestres da fraternidade branca, né? Me parece que era do Kutume, ou do Hilarion, desses dois aí. Que era com quem ela trabalhava mais. Não duvido não. Deixou muito conhecimento, deixou um legado fantástico, assim como vários outros. Não foi só ela não. Mas você destacou mais por ser mulher na época, né? É uma raridade, né? Acontecer mulher poder poder, aquela, eu não falava, teve que ir embora, né, para poder falar. Como dizia minha avó, ela era tupetuda, porque... Ela era tupetuda. Porque, só que ela teve muito auxílio do pai dela, que mandava dinheiro para ela, né, escondido. Ela perdeu a mãe muito cedo. É bem interessante a história dela. Olha, gente, conhecimento tem a rodo, à vontade. Muita gente deixou um legado fantástico aí, legados maravilhosos. Até gente que escreveu poucos livros deixou livros assim impressionantes. Pietro Baldi é um. Ele não escreveu muitos livros não, mas os livros dele são uma coisa assim fora de série. Eu tenho alguns lá em casa e assim é maravilhoso ler ele. Tá? Nós todos temos acesso a todos esses conhecimentos. Tá? Tudo que a gente fala aqui é conhecimento que nós todos temos acesso. Basta as pessoas quererem. As pessoas que não querem, tudo bem, a gente está passando esse conhecimento de bom grado. Agora, a orientação é: receba esse conhecimento como uma orientação filosófica, como uma orientação do que fazer na sua própria vida, no seu dia a dia. Porque nós estamos assim num momento tão crucial, num momento assim de virada. Essa notícia aí que a Rose falou agora desse vulcão entrando em atividade ali em São Paulo, já havia sido falado há muito tempo atrás. Se não me engano, até Nostradamus tem alguma coisa falando que haveria ali no Brasil, né, na região do Brasil aqui e tal, esses eventos. E há uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu não lembro, não sei se o cara é geólogo, o que ele é, ele falou alguma coisa, falou assim: olha, tem ali em São Paulo, tem 1 ou 2 vulcões ali, que eles ainda têm possibilidade de entrar em atividade. E ninguém deu ouvido para esse cara. Pelo que eu me lembro na época, ninguém deu ouvido. Ele era, eu não sei se ele é da USP, de onde que ele é. Que eles têm sismógrafo lá e eles estão sempre monitorando, né, nessa rede do Brasil inteiro, a questão de terremotos, essas coisas e tal. E esse cara falou, olha, em São Paulo, ele falou de mais um lugar, mas ele falou: em São Paulo tem um vulcão que tem sérias possibilidades de entrar em atividade aí por esses anos agora. Aí agora a Rose está me falando que entrou em atividade, ou seja, avisados, as pessoas foram, né? Eu não lembro se ele falou o local, acho que ele falou o local onde que era. Ele falou: o vulcão é aqui em tal lugar. E ninguém fez nada. Na Grécia tem um vulcão lá que aumentou muito a atividade e o pessoal foi retirado lá da ilha onde o vulcão fica ali do lado e o pessoal está teimando em voltar para lá. O negócio está em andamento e as pessoas estão teimando. Isso tudo, gente, reflete falta de conhecimento, falta de entendimento, falta de compreensão das coisas como elas estão acontecendo. Elas foram previstas para acontecer e agora elas estão acontecendo.
a oportunidade vem sendo dada a nós, não é de agora, a oportunidade de saber das coisas. A oportunidade vem já de muito tempo por várias pessoas que passaram por aqui. Helena Blavatsky, Mahatma Gandhi, Edgar Cayce, Nostradamus, nossa, tem tantos nomes, Paracelso, quem mais? Nossa, a lista não é pequena, de pessoas que passaram por aqui e deixaram pistas, né? Pistas. E algumas pessoas foram até mais diretas. Que vai acontecer tal coisa, assim, tal. E claro que tudo que eles falaram tem, né, está tendo uma redução enorme naquilo que eles previram, né? O cara previu que o Yellowstone ia explodir. Um vulcão que tem 15 quilômetros de boca, se explodir, meu Deus. Mas parece que não vai mais explodir do jeito que ia ser. Mas parece que vai acontecer, numa escala menor. Então muitas coisas estão acontecendo já, numa escala muito menor do que foi previsto, em função da mudança que nós tivemos a partir de 2010 na chamada linha do tempo, que foi uma ordem que veio lá de cima para mudar a linha do tempo. Mas essas coisas não vão deixar de acontecer, né? Mas elas só vão acontecer numa escala menor. Agora, nós temos que nos preocupar com isso? Na verdade, não. Porque nós não temos, não podemos, não temos nada que nós possamos fazer com relação a tudo isso. Absolutamente nada. Não podemos fazer nada. Agora, qual é o nosso foco? Então, nosso foco somos nós mesmos. Vocês acham que as pessoas que estão se predispondo a elevar a sua frequência vão passar por essas situações? Gente, eu acredito piamente que não. Se você prestar atenção, se vocês, né, prestarem atenção, vocês vão perceber que a migração no mundo ainda está acelerada. Tem muita gente indo para fora, tem muita gente vindo para cá, assim, tem gente do mundo inteiro se deslocando para vários lugares do mundo inteiro. Isso é um ajuste. Ó, já tem lá no YouTube. Supervulcão em São Paulo está dando sinais de que vai... despertar vulcão em São Paulo. 2025. E fala onde que é? Será que existe a... Não fala, né? Só fala São Paulo, não fala São cidade. Paulo. Olha lá, tá acontecendo. E vai acontecer. Não é preciso. Por quê? Então, por que as pessoas estão se deslocando? É o arranjo, né, que o astral está fazendo para colocar as pessoas certas nos lugares mais adequados. Quem são as pessoas certas? Estamos sendo, vamos colocar assim, separados por faixa de frequência. Tá? Cada grupo, né, de frequência está indo para um local, porque ali vai acontecer alguma coisa para que as pessoas ou vão embora ou fiquem, né? Vai ter de tudo. Nós todos nós, 100%, nós estamos tendo a oportunidade de decidir para onde queremos ir. Tá? De decidirmos para onde queremos ir. Onde você quer ir? Eu quero ir para tal planeta. Beleza. Aí vai ter um arranjo para você se deslocar, para você ir para um grupo, ficar próximo, né, a um grupo que quando desencarnar vai ser levado
para este ou aquele planeta. É o que está acontecendo com todo mundo. Tá? Então, você vê gente que nunca viajou na vida, de repente decide que vai morar, às vezes, em outro país. Não, eu quero ir para Bulgária, sei lá. Mas você não sabe nem falar inglês, acabou. Não, mas eu quero ir, eu vou. E acontecem coisas inimagináveis, a condição aparece e a pessoa vai. Por quê? Existe um propósito nesse deslocamento. Para tudo existe motivo e objetivo. Então esse deslocamento tem um propósito. A pessoa vai lá cumprir alguma coisa. Ela não sabe ainda o que é e dá à vontade. E isso está acontecendo com muita gente. Tá? Fica na terra do parque no interior de São Paulo. Ah, tá, vulcão. Fica no Terra Park, no interior de São Paulo. Terra Park. Olha só que loucura. Tem muita gente por ali, né? Eu acho. Vixe. Bom, se ele entrar em atividade mesmo, só a sujeira, só a fuligem que ele manda pro alto já vai fazer um estrago bom nas pessoas, né? Porque muita gente morre em função daquela... Inspiração, né? É. Ataca pulmão, ataca tudo. E se ele explodir mesmo, entrar em atividade soltando magma mesmo, aí... Ixi, estamos em meio aos eventos, estamos em pleno, como diz, o pessoal gosta de falar, né? Estamos em pleno apocalipse. Tudo está vindo à tona, tudo está sendo revelado, que é a palavra apocalipse, é revelação, mas como a gente acostumou ver essa palavra, né, são eventos cataclísmicos, estamos em meio ao apocalipse nesse sentido cataclísmico aí. E revelações também, né? Muita coisa está vindo à tona e virá mais ainda. Vamos ver. Pirapozinho. Pirapozinho. Tem gente por perto, né? Pois é, gente. Eu fico assim, eu me sinto... Fico penalizado de ver, né, essas coisas acontecerem. Mas sobre isso nós não temos o total controle. Mas podemos reverter, tá? Podemos reverter, porque isso aí é o planeta botando para fora toda a carga energética que a gente enviou para ele. Se a humanidade toda hoje resolvesse elevar a sua frequência lá nas alturas, todos esses eventos seriam ainda menores e parariam assim num tempo rápido. Porque nós limparíamos toda essa energia nós mesmos. Nós sujamos, então nós limparíamos com muita facilidade. Bastava que nós quiséssemos. E aí é que vem o problema. Nós queremos? Como humanidade? Claro que não. Uma ou outra pessoa, né, quer. Nós queremos. Nós dois aqui queremos muito. Tem mais gente que quer? Tem. Mas o número ainda é pequeno. A Nina, né, filha? A Nina quer também. Tanto é que ela participa da tua tia. Ela concorda com a gente. Eu quero. Filha. Eu quero. Você participa, né? Assim, eu fico aqui ancorando energia com vocês para mudar. Quero ficar por aqui que a carninha é boa. Mas é isso, gente. Nosso tempo hoje deu. O assunto foi diferentão, né? Teve vários temas aí, na verdade. E esse é a coisa legal da liberdade de não ter assunto pré-definido, né? Que a gente vai falando das coisas conforme a gente vai, assim, se intuindo, o tema vai se movimentando, certo? Então, Rose, se você quiser falar alguma coisa, finalizar. Não, só agradecer mais um dia que estamos aí, né?
Na verdade, o que eu quero falar é que simplesmente sigam o coração de vocês. Não acredite em tudo que a gente fala. Vá em busca do que vocês querem saber, porque está tudo dentro da gente. Tá? A verdadeira verdade, eu falo que a verdadeira verdade está conosco, está aqui dentro. Teu coração vai te falar o que é verdade, o que não é verdade. Eu sempre digo que cada um tem a sua verdade. Eu não acredito que exista uma única verdade, já que nós somos construtores de mundo. Até outro dia eu achei muito interessante um menininho que deve ter uns 3, 4 anos mais ou menos. Ele falando que, olha só, ele fala assim, quando eu vou dormir, que ele está construindo um outro mundo desse jeito. É muito interessante. Eu acho que eu tenho até guardado. Que ele está construindo um outro mundo para as pessoas que querem morar nesse mundo. Nesse mundo não tem doença, nesse mundo não tem... Não, o papo não, nem parece de criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade. Que nesse mundo ninguém tem necessidades, ninguém tem pobreza. Assim, o mundo perfeito, literalmente o paraíso. Aí a mãe faz umas perguntas para ele, né? Fala assim, tá, mas não é perigoso? Ele fala assim, não, eu tenho uma armadura. Ele fala desse jeito, eu tenho uma armadura e essa armadura me protege. Desse jeito. Ele fala assim, não se preocupe, mamãe, porque eu tenho uma armadura. Aí ela fala, você vai construir? Ele fala, não, eu estou construindo. Ele fala desse jeito. Não, eu já estou construindo. É muito interessante. Ou seja, essas crianças, eles sabem já quem eles realmente são, né? Nós esquecemos, mas nessa nova energia, os que estão chegando agora, eles já não têm mais esse véu do esquecimento. Então eles sabem quem eles são, o que eles fazem, o que eles têm que fazer. Esse aí é um, por exemplo, e ele coloca muito bem, que ele fala assim, eu estou construindo um outro mundo. Ou seja, nós somos construtores mesmo de universos. Eu construo o meu mundo, a minha realidade. O Almir constrói a dele. E esse não é o mundo dele? A realidade dele? Entendeu? Então, nós construímos a nossa realidade. Então, cada um de vocês pode construir a sua realidade com base na sua verdade, naquilo que você acredite. É interessante buscar outros conhecimentos? Mas o mais legal seria o quê? Entrar em conexão com a fonte, direto, e você pegar todo o conhecimento da fonte. Esse é o interessante. É possível? Perfeitamente possível. Eu conheci uma pessoa, ele é americano. Eu acho que ele já não pelas datas, ele já não está mais aqui nesse plano. E ele falou que ele sabia o dia que ele ia embora, faltava 6 meses só. É quando eu fui, a época que eu fui para os Estados Unidos fazer um curso lá. E ele pegou e falou assim, olha, eu nunca li, eu não tenho informação de outras pessoas. Toda a informação que eu tenho é como se eu fizesse download do conhecimento que já existe. Então, tudo chegava para ele. E ele falou que isso é perfeitamente possível para cada um de nós. Bastava nós nos conectarmos com essa fonte, esse pilar que você entra em conexão, como se fosse um plugzinho mesmo, você coloca na fonte lá e você pega tudo. Então, tudo que ele sabia, todas as informações que ele tinha, vinha direto da fonte para ele. Que eu acredito que é a conexão direta com o eu sou. E desde adolescente ele já tinha isso. Tanto é que ele já tinha os pais dele desencarnados. No entanto, ele conversava diariamente com os pais deles como se a gente estivesse conversando aqui. Ou seja, não existia essa separação deste mundo para o mundo onde os pais deles estavam vivendo. Então, na verdade, para ele já não existia mais o véu, né? Então, é possível, perfeitamente possível. Se tem essas pessoas que conseguiram, nós também podemos conseguir. Basta se abrir e se permitir, né? Sim. Então, fica aí a reflexão para cada um, o que você realmente quer para você. Só está esperando, como os próprios irmãos galácticos e intraterrenos também que estão envolvidos nisso, eles falam. Basta você falar, eu quero. Eu estou aqui, quero auxílio. E aí eles chegam. Foi o que aconteceu comigo. Joinha? Beijo no coração de cada um. Gente, gratidão. Quem está aqui assistindo ao vivo, quem vai assistir depois, vamos ver o que até sexta-feira. estão falando aí.
Na verdade, é o vulcão do Macuco. O outro é atração turística. Ah, tá. O vulcão fica em Santos. Ah, em Santos. Vixe. Mas Santos não é São Paulo, São Vitória Paulo. que é. Vitória do Espírito Santo. Espírito Santo, né? Vai ser complicado, hein? Nós é que agradecemos, gente. Gratidão por estarem aqui. E sexta-feira, mesmo horário. Tá certo? Grande abraço. Até daqui a pouco.